Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E nós estamos aqui hoje para mais uma aulinha. Nós iremos estudar sobre o trabalho e lazer no campo e na cidade. E para fazer esse estudo, nós vamos precisar do livro de História, Buriti Mais. Vamos lá? Eu sou a professora Aline e hoje nós estudaremos sobre o lazer e o trabalho no campo e na cidade. Vamos para mais essa aventura comigo? Vamos lá? E em nossa aulinha de hoje nós faremos a correção de atividades e veremos algumas questões muito interessantes ligadas à nossa rotina diária, né? Questões ligadas ao lazer, ao trabalho. Vamos comigo? Quem tem o livro pode acompanhar no livro, quem não tem pode acompanhar por aqui comigo, tá bom? Livro Buriti mais História. E nós vamos começar falando, pessoal, sobre o lazer. Quem sabe me dizer o que é lazer? Lazer está ligado à ideia de alguma coisa prazerosa, não é? Divertida, que traz tranquilidade. Isso mesmo. O lazer, pessoal, ele é um direito fundamental de todos. Assim como a saúde, a educação, a alimentação, nós necessitamos desse tempinho de lazer. Por quê? A nossa rotina diária, ela é dividida em várias atividades. Quando nós falamos em rotina, nós estamos falando em atividades que normalmente nós desenvolvemos todos os dias, né, com uma certa regularidade. Por exemplo, você à noite dorme, repousa, levanta de manhã, faz a sua higiene pessoal, depois toma o seu café da manhã. Algumas crianças vão para a escola, outras fazem alguma tarefa, depois almoçam, depois algumas vão para a escola, outras já vão fazer a tarefa. Chega em casa, né, descansa um pouquinho, lancha, depois faz a sua higiene pessoal, janta, não é? Então, as rotinas de cada família, elas são diferenciadas, né? Mas existe essa separação de coisas que a gente faz durante o dia, certo? Então, tem momentos que nós trabalhamos, tem momentos que nós tiramos para descansar, para o nosso lazer, né? E nesses momentos de lazer, nós podemos fazer diversas coisas. Por exemplo, nós podemos ir em centros culturais e esportivos, parques, praias, cinemas, museus. Nós podemos ir a festas populares, feirinhas. Então, são muitas possibilidades, principalmente quando nós moramos na cidade, né? E essas atividades nós fazemos para a gente descansar um pouco, né? Porque já imaginou se a gente só trabalhasse, né? O descanso, o lazer, ele faz bem para o nosso corpo, para a nossa saúde mental. Ele é muito importante. E cada pessoa escolhe aquela forma que ele quer ter o seu lazer, certo? Pessoal, e em nossa rotina diária, nós não ficamos só descansando e fazendo coisas que a gente gosta relacionadas ao lazer, não. Nós temos que trabalhar também, né? E aqui o livro vem trazendo para nós uma informação muito importante, né, que há cerca de 250 anos, a divisão entre esses momentos ela era muito menos definida do que hoje, né? Hoje nós temos o relógio, nós temos legislações que determinam direitinho quando a gente tem que trabalhar, quando a gente tem o nosso momento de lazer. Então hoje essa questão é muito mais clara, né? É muito mais definida o momento que a gente descansa e o momento que a gente trabalha, certo? Pessoal, é muito importante nós destacarmos também que nem sempre as pessoas trabalham e se divertem no mesmo horário. Às vezes, como eu disse no início, a rotina de um é diferente da rotina do outro. Se nós observarmos aqui a atividade número 1, nós vamos ver isso bem direitinho. Por exemplo, observe a ilustração a seguir e classifique as atividades de acordo com a legenda. Aqui na legenda nós vamos colocar o T para quem está trabalhando e o L para quem está em seu momento de lazer. Crianças, nós vamos começar fazendo a análise aqui desse desenho. Aqui me parece que é um parque, o que vocês acham?
tem bastante árvores, né? O gramado verdinho, pessoas caminhando, andando de bicicleta. Então, no parque, nós temos aqui muitas pessoas, muita movimentação. E aqui do lado esquerdo, debaixo da árvore, nós temos uma pessoa com um carrinho de picolé. O que ela está fazendo? Ela está no momento de trabalho, isso mesmo. Já do lado delas, nós temos aqui uma mãe e uma criança, um adulto e uma criança, que está comprando picolé. Certamente eles estão em momento de lazer, certo? Aqui debaixo da árvore, pessoal, nós temos duas pessoas fazendo a leitura de 2 livros, não é isso? E elas estão no momento de lazer, estão descansando. Tem pessoas que gostam de fazer uma leitura, a gente chama de leitura deleite, né? Para descansar. E nós temos aqui também uma equipe de reportagem. Eles também estão trabalhando. Já a pessoa que está sendo entrevistada provavelmente está ali em seu momento de lazer, certo? Atrás nós temos uma pessoa varrendo o parque, né? Essa pessoa também está em seu momento de trabalho. Na pista nós temos 2 amigos andando. Certamente eles também estão em momento de lazer. Mais à frente nós temos 2 pessoas andando de bicicleta que também estão em momento de lazer. Nós temos 2 senhoras tirando uma selfie, também momento de lazer, né? E por fim aqui nós temos um guarda que está em seu momento de trabalho. Então, com essa atividade nós percebemos que algumas pessoas estão trabalhando e outras estão se divertindo. Certamente, quando essas pessoas que estão trabalhando estarão descansando, essas que estão em momento de lazer estarão trabalhando, porque como eu disse, a rotina das pessoas são diferentes, mas todas necessitam trabalhar. O trabalho hoje ele é vital para todo ser humano, certo? Pessoal, quando nós falamos em trabalho e lazer no Brasil, ele nem sempre ocorreu da mesma forma, certo? Hoje nós temos lazer da forma que nós analisamos na figura, mas nem sempre foi assim. Porque um tempo atrás, aqui no Brasil, havia o regime de escravidão. Vocês já sabem o que é isso, né? O regime que as pessoas eram obrigadas a trabalhar sem receber nada, né? Eram exploradas, maltratadas. É um movimento terrível que teve no país e que, graças a Deus, acabou, né? Então, pessoal, nesse tempo, aqui no Brasil, o trabalho era visto como algo que não era bom, como é hoje. Era algo que era feito por pessoas escravizadas, né? E isso é muito ruim. Nós sabemos que todos precisamos trabalhar. O trabalho engrandece e dignifica o homem, certo? Então, naquela época, aqui no Brasil, o trabalho que sustentava a nossa sociedade era praticamente o trabalho escravo. E as formas de lazer, elas eram muito poucas, né? Às vezes tinha alguma festa religiosa, né? Mas para a população escrava, para os trabalhadores, era proibido. E a população, pessoal, era formada por pessoas livres, por aqueles escravos alforriados, né? Que conseguiram a liberdade, né? Tinha pessoas ligadas ainda à administração, a comércio, a propriedade de terras, né, que esses eram os fazendeiros que constituíam a elite, né? Então, as formas de lazer entre essa elite e os trabalhadores, eles era bem diferente, né? Porque nós vamos ver um pouquinho mais à frente, a elite frequentava bailes e os trabalhadores, eles se reuniam e dançavam, batucavam, né? Era a forma de lazer que eles conheciam. Nesses momentos de lazer da classe trabalhadora surgiram muitas expressões culturais riquíssimas que hoje são patrimônio imaterial nosso, né? O que é patrimônio imaterial? É o conjunto de danças, festas, músicas, comidas, costumes que contam a história e tradição de um povo. Então, nós todos somos fruto da
mistura de muitos povos, dos negros, dos índios, dos espanhóis, dos portugueses e muitos outros que chegaram aqui no Brasil. Então, a nossa cultura é muito rica porque ela é fruto dessa miscigenação, dessa mistura de culturas. Nós temos danças que reúnem heranças culturais de origem africana, indígena e europeia. E tem uma dança que ela é muito interessante, que se chama jongo. Ela é considerada patrimônio imaterial e ela foi criada pelos escravos que trabalhavam nas fazendas de café e cana-de-açúcar, né? E como que funciona esse jongo, essa expressão cultural que é muito estudada hoje, que é herança, né, dos africanos? As pessoas se reúnem em uma roda, alguém canta um ponto em verso, né? E os outros pontos eram cantados por todos, uma espécie de charada que os jongueiros precisavam decifrar e responder. Hoje, pessoal, o jongo é praticado em cidades e comunidades rurais do Sudeste brasileiro. Quando a gente fala sobre o jongo, fica um pouco longe, né? Algo abstrato que a gente não consegue imaginar direito como que é essa dança, esse movimento. Então, eu vou colocar para vocês um videozinho para a gente saber como que é essa manifestação cultural tão rica que faz parte da nossa história, da nossa tradição, dos nossos costumes e que foi herdada dos nossos irmãos africanos. Vamos conferir comigo? Vamos lá? Negros de origem bantu, vindos de Angola, chegam ao Brasil, trazendo com a esperança um pedaço de suas origens, o jongo. A dança acontecia como forma de esquecer a escravidão e expressar a alegria que havia na roda. O jongo ele tem 3 elementos fundamentais, né? Que são os tambores, os tambus, os pontos, que são os cantos metafóricos, e a dança, que acontece no meio de uma roda. Quanto conhecimento, vivência do jongo é a compreensão dos pontos, né? Que são esses cantos metafóricos. Então o jongueiro ele começa a entender o jongo, ter essa percepção quando ele começa a entender a conversa que está tendo dentro da roda. Olha, na nossa comunidade, a gente traz muito essa coisa do elemento feminino e do elemento masculino. Então, mulher, inclusive na casa, né? Chegou na casa, vai fazer alguma ação, saia. E isso é para a roda também. A nossa comunidade não entra numa roda de jongo sem saia. Que mais? Descalço, né? Porque é esse contato mesmo com o chão, olho no olho. Não está com roupa decotada, não está de saia curtinha, porque afinal de contas você está ali para trazer a questão da ancestralidade, né? A gente tem que ter muito respeito, né, quando a gente lida com ancestralidade. Eu fui no mar. A comunidade Tamandaré em Guaratinguetá, existente há mais de 100 anos, é a mais antiga comunidade de jongo no estado de São Paulo. Por ser a matriarca da prática, tornaram-se padrinhos de várias comunidades ao redor do estado. Uma delas, o jongo Dito Ribeiro. Como a gente trabalha, tudo que a gente trabalha está ligado à mitologia africana, esses 2 projetos, é o projeto Oxóssi e o projeto Ossan. O projeto Oxóssi dentro da mitologia africana, mitologia urubá, Oxóssi é o deus da mata, é o caçador, o deus da fartura. Então, como a gente tem uma área grande de mata aqui, a gente trabalha com essa mitologia, né? Então recebendo escolas, trabalhando a educação ambiental também envolvida nisso, e além disso a gente também tem uma agrofloresta, né? Que é essa forma de plantio que você planta árvores junto com leguminosas. Papai já tinha que pagar promessa pra São José. Então acho que a primeira coisa é preservar as raízes.
e isso é um elemento importante de identidade social. O jongo teve momentos de descenso, em que ele quase desapareceu, e hoje ele volta, há algumas décadas ele volta como um elemento importante. Do mesmo jeito, no século XIX, ele tem hoje um componente político, de crítica social. Então não é só uma preservação das raízes e da tradição, mas também uma identidade de resistência. Porque se eu pensar a minha vida antes do jongo e depois do jongo, eu me transformei numa outra pessoa e numa pessoa muito melhor. Eu acho que todas as pessoas que vão sendo agregadas no jongo, que vão ficando com a gente, elas nos ensinam, mas tudo que a gente faz aqui e no jongo, a gente sempre faz com muito amor e muito carinho. Eu acho que isso que faz dar certo. Ele tá na hora que eu como, tá na hora que eu falo, tá da forma que eu falo, tá no meu pensamento. Sou jongueiro, né? É uma prática que não tá em tudo. Tem jongueiro novo, oi lelê, pois o jongo não pode acabar. Tem que ter jongueiro novo, oi lelê, pois o jongo não pode acabar. Cada jongueiro novo que nasce, oi lelê, é o sol pronto para raiar. Cada jongueiro novo que nasce, oi lelê, é o sol pronto para raiar. O jongo não pode acabar. Tem que ter jongueiro novo, oi lelê, pois o jongo não pode acabar. Cada jongueiro novo que nasce, oi lelê, é um sol pronto para raiar. Cada jongueiro novo que nasce, oi lelê, é um sol pronto para raiar. Cachoeira. Pessoal, vocês viram como que é interessante essa manifestação cultural chamada jongo? E não é só ela que existe, não. Temos inúmeras outras. Nós temos a folia de reis, nós temos o congada, nós temos diversas outras manifestações culturais, certo? Todas herdadas dos povos que vieram aqui no início da colonização do Brasil. Agora, pessoal, vamos olhar essa questão número 2. Registre em seu caderno suas atividades de lazer preferidas. Depois classifique-as. Elas são de origem antiga ou são atuais? Então você vai pensar, o que você mais gosta de fazer no seu momento de lazer? Aquele momento que você não precisa ir para a escola, que você não precisa fazer tarefas de casa e nem ajudar a mamãe com as tarefas em casa. O que você faz? Vamos pensar, professora, eu jogo videogame, certo? Então você vai escrever aí no seu caderno videogame e aí você vai me dizer, ela é de origem antiga ou atual? O videogame é de origem antiga ou atual? Atual, não é mesmo? Então você vai colocar aí, tá? E assim você vai fazer com todas as outras opções que você colocar, tá certo? E agora, pessoal, vamos para nossa página 24. Trabalho e lazer no campo e na cidade. Eu pergunto para vocês, nós temos estudado bastante sobre esses dois ambientes, né? Campo e cidade. Você acha que as pessoas que trabalham no campo e na cidade se divertem da mesma forma? O que vocês acham? Não, né, pessoal? Elas não se divertem da mesma forma. Por quê? Lá no campo, a vida é um pouco diferente da vida aqui da cidade, né? Lá nós temos plantação, nós temos pesca, né? E aqui na cidade, as atividades são muito diferentes, né? Nós temos comércio, indústria, então o lazer também vai ser diferente, né? E o lazer se modifica também, pessoal, com o passar do tempo. Lembra do exemplo que eu dei? Será que há 200 anos atrás existia videogame, celular, joguinhos? Existiam outras brincadeiras, né? Existia o peão, existia o esconde-esconde, né? São as brincadeiras mais tradicionais, certo? Pessoal, como eu falei para vocês, as atividades econômicas do campo estão relacionadas ao cultivo da terra, criação de animais e ao processamento desses produtos, né? E a forma de lazer também é diferente.
são atividades ligadas a bailes, feiras, festas, né? Em que as pessoas contam história, cantam, dançam, certo? E vocês vão ver que essas atividades são diferentes das atividades relacionadas ao lazer da cidade. As pessoas também gostam muito de pescar, de tomar banho de rio. Se vocês conhecem a história do Chico Bento, ele mostra para nós como que é a diversão no campo. E frequentemente a gente vê ele com a varinha de pescar nas costas, né? Eu acho que essa é a diversão favorita de quem mora no campo, certo? E aqui, pessoal, na atividade número 3, vamos analisá-la comigo. Veja o que há na lancheira de Lucas e ajude-o a descobrir algumas informações sobre os alimentos, preenchendo a tabela conforme o exemplo. Então, nós temos aqui produto. Depois nós temos de que material ele é feito. Onde esse material é produzido e processado. Quem trabalhou para produzir. Vamos lá, e o nosso exemplo que nós temos aqui, então, é o pão. De que material que ele é feito? Ele é feito de trigo. E o trigo é cultivado onde? Na zona rural, né? No campo. Onde esse material é produzido e processado? Como eu disse, ele é produzido no campo e processado nas indústrias que ficam geralmente nas cidades. E é interessante, pessoal, a gente destacar que essas indústrias ocupam as áreas marginais da cidade. O que é isso? Elas não ficam no centro, elas ficam em áreas mais afastadas, em bairros mais afastados. Aqui em Uberlândia nós temos, por exemplo, o bairro industrial. Lá tem uma grande concentração de indústrias, de fábricas. Por quê? Porque nesses espaços os terrenos são mais baratos. Tem também incentivo do governo. Então, é mais fácil. E outra coisa, eles precisam de espaço grande, né, para fazer essas indústrias. Então, eles conseguem isso com mais facilidade nas áreas mais afastadas da cidade, certo? E quem trabalhou para produzir, então, foram os trabalhadores rurais, cultivando trigo, e o padeiro, transformando a farinha de trigo em pão, certo? E nós temos aqui o iogurte. O iogurte é feito do leite. Também é produzido no campo, né? Ele é tirado das vaquinhas lá no campo e processado nas indústrias, para onde ele é tratado, depois eles colocam na caixinha ou no saquinho até chegar na mesa do consumidor, certo? Quem que participa desse trabalho para produzir? São os trabalhadores rurais e também os trabalhadores das fábricas de laticínios, certo? O suco de laranja. A laranja também é produzida no campo e também é processada em indústrias. É lá que ela vai para a caixinha, né? A não ser aquela laranja que vai para o sacolão, né? E quem que participa desse trabalho? São os trabalhadores rurais, cultivando a laranja, colhendo, e a fábrica de suco, transformando a laranja em suco, certo? O chocolate, pessoal, que é essa delícia que todo mundo adora, né? Uma tentação que todo mundo adora apreciar, saborear. Ele é produzido no campo e processado em indústrias. E são trabalhadores rurais e da fábrica de chocolate que participam, então, né, dessa elaboração do chocolate, certo? E, pessoal, nós falamos sobre o trabalho e o lazer no campo. Agora nós vamos falar sobre o trabalho e o lazer nas cidades, né? Nós vimos que no campo as atividades são ligadas à terra, à criação de animais. Aqui na cidade elas são relacionadas ao comércio, à indústria, à administração, às atividades financeiras e educativas e prestação de serviços, né? São atividades mais comuns. A gente não pode dizer que não existem no campo, porque, por exemplo, existem as escolas rurais, mas é porque há um predomínio dessas atividades na zona urbana, certo? E vice-versa. Tem algumas atividades lá no campo que tem aqui na cidade, mas não são predominantes, certo? E nas cidades, pessoal, também, o ambiente é muito diferente. Nós temos muitos edifícios, vias de circulação, ruas, né? O ambiente sofre muitos impactos. No campo, nós temos a construção da casinha lá, né? Às vezes de um curral,
né? Tudo muito mais tranquilo, muita área verde, muitos passarinhos, animais, não é mesmo? E o solo, pessoal, aqui da cidade, a vegetação, eles são muito modificados. Então tem pouquíssima área verde. As áreas são muito impermeabilizadas, é asfalto para todo lado, cimento para todo lado, e com isso a área verde só diminui, né? Então, por isso a qualidade de vida aqui, ela não é boa igual é na zona rural, né? O ar não é tão puro, não é tão fresco como no campo, exatamente em virtude dessas construções que são típicas aqui da cidade. Por isso, aqui na cidade, quando as pessoas querem descansar um pouquinho, querem respirar um ar puro, querem se sentir melhor, né, revitalizar o espírito, elas procuram as áreas verdes. O exemplo que nós temos aqui em Berlândia, né, que eu acho que todo mundo conhece, é o Parque do Sabiá. As pessoas adoram ir lá. As crianças para brincar no parquinho, os adultos para fazer caminhada, ambos, adultos e crianças, muitas vezes para irem visitar o aquário dos peixes, o zoológico que tem lá dentro, não é mesmo? E não é só o Parque do Sabiá que nós temos aqui, não, nós temos outros, né? Um exemplo é o Parque do Siqueirole, não é mesmo? Então, pessoal, vamos analisar agora a questão número 4. Leia as atividades a seguir com atenção e assinale com um X em verdadeiro ou falso. Então, depois de tudo isso que nós falamos do campo e da cidade, relacionado a lazer e trabalho, vamos conferir aqui o que é falso e o que é verdadeiro. Letra A. Novas tecnologias são pouco usadas nas atividades realizadas no campo. É falso, né, pessoal? Falso, porque no campo, eu não sei se vocês sabem, antes o trabalho era braçal. Por exemplo, ia colher soja, colhia tudo na mão. Hoje já existem máquinas moderníssimas que fazem todo esse trabalho, além de colher, já deixa o solo preparado para um novo plantio. Então, na zona rural, utiliza-se muito a tecnologia, sim, certo? Letra B. Hoje, as cidades concentram a maior parte da população do Brasil. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. São poucas pessoas que continuam no campo, não é mesmo? Por isso que aqui as cidades estão tão grandes, né? Tão cheias. Letra C. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do campo. Verdadeiro, né? Nós já falamos sobre isso, que lá predomina as plantações, as criações de animais, não é mesmo? Tá certinho essa aí, então. Letra D. As áreas verdes aumentam os problemas ambientais das cidades. Falso, muito falso. As áreas verdes nos proporcionam qualidade de vida, ar fresco, puro, não é mesmo? Então, é falso. Nós buscamos estas áreas exatamente porque o nosso corpo às vezes pede, né, ambientes que nos revitalizem, nos façam bem, não é mesmo? E agora, pessoal, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. Como as pessoas faziam Como elas faziam para se divertir no Rio de Janeiro há mais de 200 anos atrás? Você imagina o que as pessoas faziam nos momentos de lazer há 200 anos atrás? Todas as pessoas se divertiam da mesma forma? Elas frequentavam os mesmos lugares? Vamos descobrir um pouquinho? Olha só, nós já vimos que há mais de 200 anos atrás a sociedade utilizava como mão de obra os escravos, não é isso? E tinham também os trabalhadores livres pobres. E esse pessoal, gente, não frequentava o mesmo lugar que a elite, né? O que eles faziam era que nos momentos que eles tinham de lazer, que eram muito poucos, porque eles trabalhavam muito, eram muito explorados, eles se reuniam e faziam então as rodas de dança, de canto, de batuque, de capoeira, né? E nós já vimos lá atrás também, né, que a elite frequentava lugares bem diferentes, né? Por exemplo, os ricos, os funcionários e fazendeiros, eles frequentavam teatros, né? E
os trabalhadores iam a esses locais apenas para trabalhar, para prestar serviços, nunca para se divertir. Triste, né, pessoal? Aqui nós temos então, pessoal, o Jardim Botânico, que fica lá no Rio de Janeiro. É um espaço público e era um dos principais locais de lazer da cidade, né? Lá era possível passear, apreciar as plantas cultivadas. Era também um local de estudo, de cientista, né? E de trabalho para as pessoas que cultivavam as plantas e cuidavam do local. E nós temos um outro lugar aqui, pessoal, que é o salão, que está representando um baile de gala. E esses bailes, pessoal, só eram frequentados pela elite, né? Tinha jantares muito famosos, né? Em que eram servidos pratos finos, com ingredientes importados da Europa. Nesses salões tinham apresentações musicais, leitura, declamação de poemas, mas eram ambientes restritos à elite. Infelizmente, né, pessoal? E os trabalhadores só frequentavam lá para servir realmente. E nós temos aqui então, pessoal, duas questõezinhas. Vamos para a primeira. Quais eram as atividades de lazer mais comuns no passado? Todos podiam realizá-las? Bem, nós já vimos que as atividades mais comuns eram os jantares de gala, né, o teatro, bailes, mas somente a elite poderia frequentar. As outras pessoas, né, os escravos, os pobres que eram trabalhadores, frequentavam simplesmente a trabalho, nunca para desfrutarem desses ambientes. Número 2. Quais são os locais de lazer frequentados por você e sua família? Agora aqui você vai colocar para mim o que você costuma fazer no seu momento de lazer, você e sua família. É uma resposta pessoal e você vai escrever aqui para nós. Tem gente que gosta de ir no Parque do Sabiá, tem gente que gosta de ir no shopping, tem gente que gosta de fazer uma caminhada, tem gente que gosta de ir no teatro, tem gente que gosta de ir no campinho de futebol, né? Então, é muito diversificado. Então, a experiência de cada um é única, né? Você vai registrar a sua aí no seu caderno, tudo bom? Crianças, e nós temos aqui aquela seção destinada às crianças que não têm o livro. Aqui tem um modelinho de como que você pode responder essas tarefinhas no seu caderno, de forma organizada e compreensível, tudo bem? Então eu não vou ler de novo, porque nós já fizemos todas elas. Então vocês, quem não tem o livro, pode olhar aqui como fazer de forma tranquila, tá bom? Aqui nós temos todas as respostas, tudo organizadinho. Quem tiver dúvida, pode me perguntar, tudo bem? E depois, pessoal, é só fotografar e me enviar, tudo bem? Pessoal, e essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido que existe uma diferença entre o lazer no campo, entre o lazer na cidade, entre o trabalho que é realizado no campo e também na cidade. Cada tempo tem formas de lazer e formas de trabalho diferentes. Assim como nós, seres humanos, mudamos, né, essas relações que nós estabelecemos no campo social também são modificadas. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Um super beijo no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.